Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, como nós fazemos sempre, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Vamos aí continuar, estou com a minha Sagrada Escritura aqui, a Bíblia de Jerusalém, para a gente continuar o nosso estudo bíblico, tá bom? Graças a Deus estamos aí caminhando, quase encerrando o Pentateuco, gente. Já estudamos aí praticamente toda a primeira parte, né, do Antigo Testamento, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Já estudamos todo o Gênesis, o Êxodo, o Levítico e Números, e agora estamos já no Deuteronômio. Graças a Deus, estamos caminhando. Então, na aula passada, a gente parou no capítulo 13, tá? Do livro do Deuteronômio. A Bíblia de Jerusalém é a página 276. Página 276, tá? Nós paramos no capítulo 13. Hoje nós vamos continuar do capítulo 14 do livro do Deuteronômio. Hoje, algumas coisas, eu já dei uma olhada aqui, algumas coisas que nós já vimos lá atrás, no livro do Êxodo, no livro do Levítico e no livro de Números. Então, aquilo que for repetido, eu não vou voltar, porque o Deuteronômio, ele repete muito algumas coisas lá, do Êxodo, do Levítico e do livro de Números, tá bom? Então, nós vamos estudar mais aquilo que a gente não viu ainda, ok? Mas eu vou dar uma explicação assim, básica, tá? Sobre o que a gente for falar, o assunto que o livro vai abordando, ok? Por exemplo, o capítulo 14, ele fala da proibição a proibição de uma prática idolátrica. Claro, porque a idolatria é um pecado grave contra o primeiro mandamento. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Sim, tu és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, foi a ti que o Senhor escolheu, para que pertenças a Ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. A gente já viu um pouco disso lá no livro do Levítico. Tá? E aqui o Deuteronômio, ele repete essa consagração que os pagãos faziam, fazendo incisões no corpo, era uma prática idolátrica. Tá? Eles faziam lá, em homenagem aos ídolos pagãos, e
faziam, né, uma tatuagem, não é? Então, desde o Antigo Testamento, Deus proíbe para o seu povo fazer qualquer coisa no corpo. E no Novo Testamento, São Paulo vai dizer: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá? Então a gente não deve marcar o nosso corpo. Esse corpo, gente, apesar de ser um corpo pecador que vai se estragar na terra, né, vai se decompor, um dia Deus vai refazer. Está no nosso credo. Creio na ressurreição da carne. Que carne é essa? Do nosso corpo. Então a gente não pode marcar o nosso corpo. Então, já no Antigo Testamento, aqui era um outro contexto. Aqui eles faziam tatuagem para consagração de um ídolo. Aí, hoje alguém pode perguntar assim, mas mesmo não sendo um ídolo, né, eu quero homenagear, né, Jesus, eu quero homenagear Nossa Senhora, ou alguém da minha família. A igreja também diz para não fazer tatuagem. Por quê? Porque a igreja, isso aí não é só uma questão religiosa, também é uma questão de medicina, porque a medicina é contra a tatuagem. Os dermatologistas são contra a tatuagem, porque estraga a pele. Se você estraga a pele, você está estragando o seu corpo. Gente, São Paulo diz: se você destruir o seu corpo, Deus te destruirá. Isso é simbólico, né? Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, gente, a gente não pode marcar o nosso corpo. Se você quer homenagear Nossa Senhora, se você quer homenagear Jesus, homenageie de outra forma. Nem Jesus não quer esse tipo de homenagem. Eu tenho certeza que ele não vai ficar satisfeito com essa homenagem. E pior ainda, se você quiser homenagear alguém, uma pessoa humana. Igual tem gente que homenageia o namorado e depois termina. E aí? Mesmo que seja marido e mulher, não é? Mesmo que não esteja casado, mas tem muitas formas da gente homenagear o outro. A gente não precisa fazer tatuagem para homenagear ninguém. Então aqui era um contexto de idolatria fazer tatuagem. Mas no Novo Testamento, São Paulo diz que a gente não deve fazer tatuagem. Não deve fazer nada que estrague o nosso corpo. Ele não fala em si da tatuagem, ele fala do nosso corpo de uma forma geral. Então tudo aquilo que estraga o nosso corpo, não é só tatuagem não, é piercing, tudo aquilo. O próprio silicone. Gente, se você não tem nenhum problema, tem gente que precisa fazer por causa... É diferente. Agora, por causa de vaidade, tem gente que morre fazendo essas coisas. Você não precisa. Aprenda a se amar como Deus te trouxe ao mundo. Não adianta, gente. E outra coisa, o mais importante para Deus é o que você é por dentro, não é o que está por fora. Não, Deus olha o coração. Não adianta nada, o Padre Léo falava muito sobre isso, não adianta nada você enfeitar por fora se o seu coração está estragado. Não adianta. Eu faço isso para as pessoas me amarem. Não faça isso. Não queira que as pessoas te amem pelo que você é por fora. Não. As pessoas têm que te amar do jeito que você é por dentro, seu caráter, o seu jeito de ser, de tratar bem as pessoas, a sua honestidade. Não pelo seu corpo. Não. Por isso que as pessoas hoje são usadas. As pessoas hoje não são amadas, elas são usadas. Por quê? Porque acha que tem que se enfeitar por fora. Não acredite nisso. Então esse é o contexto aqui que fala a palavra de Deus, tá bom? Eu sei, gente, que hoje virou moda essa questão de tatuagem, né? O que eu mais vejo hoje, né, é jogador de futebol, é artista, e infelizmente, né, eu vejo muito isso na igreja, muito, né, entre os jovens, adultos, gente, adulto com isso. Infelizmente, vou fazer o quê? Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não tenho compromisso aqui em agradar A, B ou C. Eu estou falando aqui o que a igreja me manda falar. Entendeu? Então, quer dizer, isso não é preconceito, isso não é nada, gente. Mas isso é o que eu mais tenho visto na igreja. E, infelizmente, eu só vejo isso na igreja católica. Eu não vejo os nossos irmãos protestantes
tatuados. Eu não vejo. Raro. Eu nunca vi um irmão da igreja protestante com tatuagem. Não vi. Nunca vi. Não vi. Sinceramente, até hoje eu não conheço um irmão de uma igreja protestante que vá para o culto com o braço cheio de tatuagem. Agora, católico eu vejo um monte. Não é? Por isso que eu estou falando, eu tenho que falar a verdade aqui. O que é, é. Entendeu? Até hoje, eu nunca vi um irmão de uma igreja protestante usar tatuagem. Agora, católico é o que eu mais vejo. Entendeu? Fazer o quê? Aí depois, ele vai falar a questão dos animais puros e impuros. Eu não vou ler porque nós já estudamos sobre isso lá no livro do Levítico. Eu expliquei que para os judeus tem animais que eles poderiam comer e tem animais que eles não poderiam comer. Então essa lei aqui não é para o cristão, essa lei aqui é para os judeus. Então os judeus tinham animais que eles podiam comer e tinham animais que eles não podiam comer, que eles consideravam puros e impuros. Então essa aqui não é uma lei para todos. Tá? Essa é uma lei do Antigo Testamento. Não comerás nada que seja abominável. Tá? Aí aqui ele dá uma lista dos animais que eles podiam comer e dos animais que eles não podiam comer. O boi, por exemplo, eles podiam comer. Né? A carne de boi, o judeu pode comer. Mas, por exemplo, a carne de porco, o judeu não pode comer. Está aqui no versículo 8 do capítulo 14. Quanto ao porco, que tem o casco fendido, mas não rumina, vós o considereis impuro. Não comereis de sua carne e nem tocareis em seus cadáveres. Olha aí, entendeu? Então, o boi, o judeu pode comer, agora o porco, o judeu não pode comer. Lembra do Novo Testamento, quando Jesus foi lá naquela terra dos Gadarenos, e ele tinha aquele homem lá endemoniado, com 7 demônios, uma legião, 7 não, uma legião de demônios. Jesus expulsou e mandou para os porcos, tá lembrado? Ali era uma terra de pagãos, não era de judeus. Por quê? Porque os judeus não criam porcos. Entendeu? Ali os gadarenos eram pagãos, por isso que aquele homem estava endemoniado. Entendeu? Porque ele não era judeu, ele era pagão. Então, quer dizer, os pagãos eles tinham muitos ídolos, né? Então era mais fácil ser influenciado pelo demônio. Então por isso que ali Jesus, tinha aquela manada de porcos ali, Jesus mandou o demônio para aqueles porcos. Então por que não era, por exemplo, em Jerusalém? Em Jerusalém você não vê porcos, porque o judeu não cria porco, porque não pode comer nem tocar no porco, a gente viu aqui. Agora veja, isso é uma doutrina do Antigo Testamento para os judeus. Então, no Novo Testamento não tem problema. Tá? Jesus diz que nós podemos comer de tudo. São Paulo fala, não é, que não tem problema essas coisas. Né? Essas coisas são para os judeus. Mateus capítulo 15, Jesus é bem claro. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, que torna ele impuro. É aquilo que sai, porque sai daqui, do coração. Então, o que Jesus está dizendo? Então, tudo aquilo que você come, com moderação, também não vai exagerar, porque aí você entra no pecado da gula, mas eu estou dizendo que essa lei dos animais aqui, que alguns podiam e outros não, é para os judeus. Nós não somos judeus, então nós não temos problema nenhum em comer carne de porco, carne com sangue. Né? Tem gente que gosta muito de um chouriço, por exemplo, que é sangue. Pode comer sem problema nenhum. Eu comi muito chouriço, hoje eu não como mais porque eu enjoei. Comi muito na minha adolescência. Depois de um tempo eu não comi porque eu achava que não podia. Quando eu comecei a ler a Bíblia achei que não podia. Depois eu fui entender que não tem nada a ver. Essa lei não é para nós. Então você pode comer carne, né, chouriço, qualquer tipo de alimento, gente. Não tem restrição. Claro, a carne de porco é uma carne deliciosa, mas ela faz mal. Mas não é por causa de ser pecado, não. Você pode comer, mas com moderação. Porque ela é uma carne que tem gordura, não é? Então é por causa de, vamos dizer assim, da saúde. Agora, por causa de ser pecado, é pecado eu comer carne de porco? É pecado eu comer carne com sangue? Não é pecado. O cristão
pode comer, não só carne, o cristão pode comer e beber de tudo, até tomar cerveja e beber vinho. Como também nós já vimos nas aulas passadas, que a igreja não proíbe também de tomar uma cerveja e tomar um vinho, desde que seja com moderação. Né? A embriaguez é pecado. Aí sim, São Paulo fala. Não é? Agora, tomar uma cerveja, tomar um cálice de vinho não é pecado. Ao contrário, o vinho faz até bem. Como diz lá a carta de São Paulo a Timóteo, quando São Paulo fala que é para tomar um pouco de vinho por causa do estômago, que é bom para o estômago. Tá? E eu não estou fazendo apologia à bebida aqui não, tá, gente? Até porque quem me conhece sabe que eu não bebo. Tá? Mas não é pecado. Se fosse pecado, Jesus não bebia vinho na última ceia, né? Não transformava lá 600 litros de água. Ele vai fazer um milagre, uma coisa que é pecado. Né? Ele não faria lá o primeiro milagre dele, transformar aquele monte de água em vinho, para o povo que já estava até bêbado. Né? Não quer dizer que a embriaguez não seja pecado. É pecado. Mas tomar um cálice de vinho não é pecado. Não é. Claro, se você é um viciado, né, você não deve beber nada. Tá? Tudo, gente, é bom senso. Tá? Tudo na vida é bom senso. Se você não se controla, é melhor você não beber nada. Né? Agora, se você não é alcoólatra, não é pecado nenhum você tomar uma cerveja, tomar um vinho. Então, o católico, o cristão, não é pecado, porque também, a gente às vezes é muito radical. Né? A gente não pode nem ser 8 e nem 80. Não pode se embriagar, mas nós sabemos também que tem nossos irmãos também que exageram também, acham que também não pode tomar nada. Né? Aqui no Brasil, porque eu já falei aqui, já expliquei, que a Alemanha, que é o país mais protestante, que é a terra, inclusive, do Lutero, não é? A maioria do povo é protestante e toma cerveja. O Papa Bento XVI, que nos deixou há pouco tempo, era alemão, e ele ele tomava o seu chopp, ele era alemão. Então, ele tomava sua cervejinha, não tinha problema. Você alguma vez viu o Papa Bento? Nunca viu. Nenhum deles. E você vê os padres tomarem vinho na missa, não é? Tem padre que bebe. Eu já sentei na mesa com o padre tomando vinho. Então não tem problema, gente. Um pouco de vinho, um pouco de cerveja não é pecado. Como os alimentos também com moderação, nenhum deles é pecado. Isso aqui era uma lei do Antigo Testamento, ok? Aí aqui ele continua falando, não é? Não podereis comer de nenhum animal que tenha morrido, tu darás ao forasteiro que vive. Aqui ele continua explicando, né? Nós podemos passar. Porque tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, não é? Então, gente, isso aqui é para os judeus, tá bom? Então, o Novo Testamento não tem restrição em questão de comida e bebida com moderação. Essa é a nossa lei, ok? Depois, ele vai falar sobre o dízimo, tá? Aí no versículo 22. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da semeadura que o campo produzir, diante do Senhor teu Deus, no lugar em que houver escolhido para te fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho e do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas continuamente a temer o Senhor teu Deus. Vou explicar daqui a pouco, só vou terminar de ler. Caso o caminho seja longo demais para ti, e não possas levar o dízimo, porque o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para aí colocar o seu nome fica muito longe de ti, quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, vendo então por dinheiro, toma o dinheiro em tua mão e vai para o lugar que o Senhor teu Deus te houver escolhido. Lá trocarás o dinheiro por tudo o que desejarás, vacas, ovelhas, vinho, bebida, tudo enfim que te aparecer. Comerás lá diante do Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua família. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo. Por quê? Porque os levitas são a tribo dos sacerdotes, né? E eles oferecem a Deus o culto. Então eles andavam sobre todas as 12 tribos. Então eles não precisavam, eles eram separados das outras tribos de Israel.
cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e o colocarás em tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo o Senhor teu Deus te abençoará em todo o trabalho que a tua mão realizar. Então, gente, o dízimo aqui no Antigo Testamento, ele tinha vários contextos. Ele, não era só o dinheiro, mas também, era, vamos dizer, os produtos, como a gente viu aqui, não é? Todo o produto da semeadura que o seu campo produzir. Então, o dízimo aqui não era só dinheiro. Eles ofereciam a Deus também o produto, aquilo Deus abençoava, a colheita deles, não é? E eles ofereciam a Deus, então, uma parte daquela colheita, tá? E depois a gente vai ver mais na frente, alguns textos do Antigo Testamento que falam também do dízimo como dinheiro. Por exemplo, o profeta Malaquias vai dizer lá no capítulo 3, versículo 10, para devolver o dízimo aí mesmo como dinheiro mesmo, não é? Então, gente, o contexto do Antigo Testamento era tanto dinheiro quanto produtos, não é? No Novo Testamento, eu já falei um pouco sobre isso e vou repetir. Qual é o contexto do Novo Testamento sobre essa questão do dízimo? Veja, o dízimo não é um mandamento, não. Os 10 mandamentos nós sabemos qual é, está lá, no livro do Êxodo, capítulo 20. Tá? O dízimo era uma lei do Antigo Testamento. Ok? Então, por que eu estou explicando isso? Porque eu já vi, pessoas já vieram conversar comigo, conversar entre aspas, discutir assim, era de outra religião, falando que dízimo é mandamento. Não, dízimo não é mandamento. Você não é obrigado, você não estará pecando se você não der o dízimo. Agora a igreja católica, eu vou falar pelos católicos, não posso falar pelas outras religiões. Eu quero falar para você que é católico. Você não está pecando se você não der o seu dízimo, porque não é mandamento. Agora, veja, a igreja aconselha, pede que nós sejamos dizimistas. Eu sou dizimista. Graças a Deus e me orgulho muito disso. Ok? Então, mesmo não sendo um mandamento, eu gosto de dar o meu dízimo e eu sou dizimista e eu aconselho ao católico ser dizimista dentro das suas possibilidades, é o que a igreja ensina. Inclusive, está no catecismo da igreja que nós estamos estudando. É um mandamento da igreja, não é um mandamento da lei de Deus. Tá? Mas o que a igreja diz? Ajudar, a igreja nem fala em dízimo, a igreja fala assim, ajudar a igreja nas suas necessidades de acordo com a sua possibilidade. Entendeu? Eu tenho possibilidade de ajudar bastante na igreja. Ajude bastante. Com dinheiro ou de outra forma. Uma cesta básica, não é? Isso tudo, gente, vale também. Como aqui no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também, não é? Não oferecia os produtos. Então, eu quero dar uma cesta básica para uma família pobre lá da igreja. Dê uma cesta básica. Entendeu? Eu quero ajudar os vicentinos, a igreja tem a sua parte que faz caridade, tá? Agora, a igreja também pede para que a gente seja dizimista na questão do dinheiro. Por quê? Porque o dízimo, gente, para que é o dízimo? O dízimo, ele embarca a parte social, não é? E ele também é para ajudar a igreja. Você que participa da igreja, você não gosta de ter uma igreja limpa? Você não gosta de ter luzes? Você não gosta de ter um ventilador? Um ar-condicionado? Isso tudo gasta dinheiro. Ninguém vive de vento. Outra coisa, o padre ele deixa de constituir uma família. A gente tem que prover o sustento do padre. Ele não tem remuneração. Entendeu? Por exemplo, como o diácono tem. O diácono tem o seu serviço, porque ele é casado. Ele tem que prover o sustento da sua família. Agora o padre não. Ele vive só para a igreja. Então quem que sustenta o padre? Somos nós. E isso é bíblico. Está na palavra de Deus no Novo Testamento. Todo operário é digno de seu salário. O padre é um operário do Senhor. Não é? Ele trabalha para Deus. Ele deixa de constituir uma família para trabalhar só para Deus. Então,
né? O padre não vive de vento, ele tem que comer, ele tem que beber, e o padre tem que ter um carro também, claro que não precisa ser um carro de luxo, né? Não precisa exagerar também, mas o padre precisa ter um carro para se locomover. Na maioria dos nossos padres, às vezes, pode ter algum problema de saúde, como é que o padre vai ficar andando a pé? Não, o padre tem que ter um carrinho sim para ele se locomover às vezes, quantos eventos às vezes tem que fazer em outra cidade? O padre vai a pé? Tem que ficar dependendo de ônibus? O padre tem que ter o seu carro. Então, gente, o dízimo é para essas coisas, tá? Não se preocupe com o que está sendo feito com o dízimo. Ah, será que está usando bem o dinheiro? Não importa isso. Se não estiverem usando corretamente o seu dinheiro, vão acertar as contas com Deus. Agora, não se preocupe com o valor. Os nossos irmãos protestantes, eles dizem, né, porque alguns acham que é mandamento, né, mas não é mandamento, acham que tem que ser 10%. Né? Além de você ser obrigado a dar o dízimo, tem que ser 10%. A Igreja Católica não obriga ninguém a dar 10%, nem a dar o dízimo e nem dar 10%. Ah, eu tenho condição, né, de dar 15%, dê 15%. Eu não tenho condição de dar 10%, posso dar 5%? Dá 5%. Entendeu? Não se preocupe com o valor. Tá? Isso aí é uma coisa que eu nunca me preocupei. Quando eu tive uma situação melhor, eu dei mais. Quando a situação foi menor, eu dei menos. E não tive nenhum problema. Mas dei de coração. E isso é que é o importante. Não importa o valor, o importante é você dar com alegria, como diz São Paulo, dar de coração. E é isso que eu procuro fazer. Eu não me preocupo com o valor, eu procuro dar de coração, porque eu sei, entendeu, que é uma coisa importante, que Deus vai ficar feliz com isso. Ok? Então esse é o nosso contexto de dízimo no Novo Testamento. Ok? No capítulo 15, ele vai falar do ano sabático. Ok? A cada 7 anos farás uma remissão. Lembra que a Bíblia, a gente fala muito do número 7. O 7 na Bíblia significa plenitude. Ok? Eis que significa esta remissão. Todo credor que tiver emprestado alguma coisa ao seu próximo, remitirá o que houver emprestado, não explorará o seu próximo, nem o seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra do Senhor. Então, gente, isso aqui também é coisas também lá do Antigo Testamento, tá? Essa questão aqui de emprestar dinheiro, não é, a juros, né, e vários outros, vamos dizer, jeitos, né? Isso aqui também não é para nós hoje, ok? É verdade, versículo 4. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Senhor teu Deus te dará, para que possuas como herança, com a condição de que obedeças de fato à voz do Senhor teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então isso aqui é para os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles iam entrar na terra de pagãos. Entendeu? Então por isso que Deus dá essa ordem para eles. Quanto ao Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme diz, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas nunca serás dominado. Por quê? Por causa de idolatria, né? Foi aquilo que eu já expliquei. E Israel era um povo consagrado a Deus. Então eles não tinham que pedir nada emprestado para os outros povos que eram pagãos. Quem ia, vamos dizer assim, sustentar o povo é o próprio Deus. Entendeu? É por isso, esse é o contexto. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, a terra que o Senhor teu Deus te dará, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre a mão emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo para que não surja em teu coração um pensamento vil como dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre,
nada lhe dando. Ele clamaria o Senhor contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não dês de má vontade. Isso é que é o importante. Foi aquilo que eu acabei de falar do dízimo. Tá? Não dê o dízimo de má vontade. Não dê oferta de má vontade. Eu prefiro você não dar do que dar de má vontade. Lembrando, gente, que tem o dízimo e tem a oferta. O dízimo é do seu salário, do que você ganha. Agora a oferta, aí é aquilo que você oferta, né? Vamos dizer assim, do que você quiser ofertar. Entendeu? Agora o dízimo não, o dízimo é do seu salário, ok? Agora o mais importante é você dar de coração, ok? Não dê de má vontade, pois em resposta a esse gesto, o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver, olha só, nunca deixará de haver pobres na terra. Olha aí, esse povo aí da teologia da libertação, né, que ficam aí achando que a igreja, né, tem que cuidar só dos pobres. Não, a igreja tem que cuidar de todos, porque pobres sempre vai haver. Jesus falou a mesma coisa, pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre me terás. Jesus falou isso, né? Pobre sempre haverá na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Então, aqui, gente, era um contexto que eles não podiam pegar emprestado com os pagãos, mas quando era um irmão da mesma tribo ou de uma outra tribo de Israel, ou seja, o judeu com o judeu, porque o judeu, gente, era um povo muito nacionalista. Eles não se misturavam com os outros povos. Até hoje é assim. Entendeu? Então, Deus está falando aí para eles, não pegue emprestado com os pagãos, mas se o teu irmão, né, ou seja, judeu e judeu, né, de outra tribo, te pedir emprestado, empreste. Entendeu? Porque o judeu era um povo consagrado a Deus, não é? Então, interessante isso, ok? Claro, gente, que no Novo Testamento, né, e não tem mais essa divisão. Hoje nós temos que, se você puder ajudar, você não vai ajudar só quem é católico. Entendeu? Não. Você deve ajudar você deve, né, fazer o bem sem olhar a quem. Lembrando de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela não queria saber. Ela trabalhava lá na Índia. A Índia não é católica, a Índia é hindu. Adora a vaca. Já falei isso aqui. E Madre Teresa trabalhou a vida toda dela na Índia. Então, gente, a gente não tem que fazer caridade só para os católicos, não. Primeiro para os católicos. Ajudar as instituições católicas, né? Com certeza. Agora, se você puder ajudar também outras instituições, não é? Outras pessoas, independente da religião, pode e deve ajudar. Porque, gente, a religião é outra coisa. Nós estamos ajudando pessoas. Você não vai... Se você estiver ajudando uma pessoa de uma outra religião, não quer dizer que você vai lá participar da religião dela. Não. A religião dela é para lá. O problema é dela. Você está ajudando a pessoa, o ser humano, que é seu irmão. Entendeu? Então, isso é que Deus está falando. Ok? Foi isso que os santos fizeram. Os santos não queriam saber se era católico ou não era católico. Mas eles faziam. É só você ver a história da irmã Dulce. É só você ver um São Francisco de Assis da vida. Entendeu? Então, é isso daí. Aí ele fala sobre o escravo, não é? Gente, na época aqui do Antigo Testamento, tinha muito escravo. E até no Novo Testamento tinha escravo, né? A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, o Tratado de Tordesilhas, né? A princesa Isabel, que inclusive era católica, não é? E inclusive doou aquela coroa lindíssima de Nossa Senhora Aparecida. Então foi ela que assinou o tratado para libertar os escravos. Mas a escravidão sempre, infelizmente, sempre aconteceu, não é? Quando um dos teus irmãos hebreus for vendido a ti, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano, tu o deixarás ir em liberdade. É sempre o 7, tá vendo? Por isso que o 6 é a imperfeição, aqui, tá vendo? Servirá por 6 anos. O cara ficou escravo por 6 anos, no 7º ano libertava o escravo, tá vendo?
Por isso que o 7 é um símbolo de plenitude, de perfeição, e o 6 de imperfeição. Por isso que o 666 é o número da besta, é a imperfeição da imperfeição. Entendeu? Mas quando deixares ir em liberdade, não despeças de mãos vazias. Carrega o ombro com presentes do produto do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Dá-lhe-ás conforme a bênção que o Senhor teu Deus te houver concedido. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que eu te dou hoje esta ordem. Mas se ele te diz, não quero deixar-te, se ele te ama a ti e a tua casa, está bem contigo, tomarás então uma sovelha e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para sempre. O mesmo farás com a tua serva. Que não te pareça difícil deixá-lo ir em liberdade, ele te serviu durante 6 anos pela metade do salário de um diarista. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Claro, gente, que isso é lá no Antigo Testamento, né? Hoje ninguém vai ter escravo em casa, né? A gente sabe que isso aí acabou, foi abolido, né? A escravidão, graças a Deus, hoje foi abolida, não é? Hoje, a maior escravidão que existe é a escravidão do pecado, não é? Mas, graças a Deus, escravo, mesmo escravo, né, não existe mais, graças a Deus, não é? Os primogênitos aí nós já falamos, não é? Aqui ele fala tanto dos primogênitos, não é? Tanto dos primogênitos animal, quanto dos primogênitos homem, né? Todo primogênito que nascer, né, tu consagrarás ao Senhor teu Deus. Então, gente, sobre o primogênito aqui, nós já estudamos lá no livro do Levítico. Todo primogênito era consagrado a Deus, tanto animal quanto pessoa, não é? O próprio Jesus, que era o filho primogênito e unigênito de Deus, foi também consagrado a Deus lá no templo, tanto que Simeão pega ele lá nos braços, faz aquela oração bonita lá, entrega para Jesus e para Nossa Senhora, para São José e para Nossa Senhora, entendeu? Então, gente, todo primogênito era consagrado a Deus no Antigo Testamento, tá? Claro que isso também era uma lei lá do Antigo Testamento também, né? O cristianismo não adotou, né, essa lei, né, como consagrar o primogênito. Não, pelo contrário, todos os filhos, independente de ser o primogênito ou não, devem ser consagrados a Deus. Você deve consagrar o seu filho a Deus, né? A gente faz lá a apresentação na igreja da criança e depois faz o batismo, que é a nossa maior consagração a Deus. E aí é todos, né? Aí é homem, mulher, não é? E não precisa ser o primogênito, aí tem que ser todos, não é? Então é mais ou menos isso. No capítulo 16, fala das festas dos judeus, que eu também já falei também no Levítico, se eu não me engano no Êxodo também já falei, não é? A primeira festa aqui que o texto fala, que é o capítulo 16, é a festa da Páscoa. Claro, gente, que a festa da Páscoa dos judeus não tem nada a ver com a nossa Páscoa. A Páscoa dos judeus é uma, a nossa Páscoa é outra. A Páscoa dos judeus é o quê? Saída do Egito para a terra prometida, através de Moisés. A nossa Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo, não é? Observa o mês de Abibe, celebrando uma Páscoa para o Senhor teu Deus, porque foi uma noite no mês de Abibe que o Senhor teu Deus te fez sair do Egito. Sacrificarás para o Senhor teu Deus uma Páscoa, ovelhas e bois no lugar que o Senhor teu Deus te houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Não comerás pão fermentado com ela. Então, por isso que a nossa hóstia não tem fermento. Porque aqui Deus manda celebrar a Páscoa com pão sem fermento. Por isso que a nossa hóstia, né, que vai se transformar no corpo de Cristo, não tem fermento. Ok? Durante 7 dias comerás ela os ázimos, um pão, né, pois saíste da terra do Egito às pressas,
para que te lembres do dia em que saíste da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Aqui, interessante, eles celebravam a Páscoa durante 7 dias. Tá? E a igreja, ela fez também, ela faz isso também. Muitos católicos não sabem disso. A igreja, gente, ela não celebra a Páscoa só no dia da Páscoa, não. Ela celebra a Páscoa, por isso tem a 8ª da Páscoa. A igreja celebra a Páscoa mais 8 dias, mais 7 dias. Entendeu? Então, a igreja faz o mesmo que os judeus faziam aqui. Né? Claro que o nosso contexto é totalmente diferente, mas muitos católicos às vezes não sabem disso. Acham que a Páscoa é só no domingo de Páscoa. Não. A Páscoa se estende por 8 dias. O que quer dizer isso? As graças da Páscoa, da ressurreição de Jesus, continuam abertas. Então você deve continuar rezando, pedindo ao Cristo ressuscitado que abençoe a sua vida, a sua família. Não é? Então a igreja, lembrando, gente, quando a igreja celebra uma festa, ela está tornando aquilo presente. Então é como se a gente estivesse realmente celebrando a Páscoa na época mesmo que aconteceu ali durante 7, 8 dias. Então a igreja continua fazendo isso até hoje. Ok? Não poderás sacrificar a Páscoa numa das cidades que o Senhor teu Deus te dará, mas somente no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para ir habitar o seu nome. Sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora em que saíste do Egito. Tu a cozerás e a comerás no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido. Pela manhã voltarás e irás para a tua tenda. Durante 6 dias comerás ázimos, ázimos quer dizer pão sem fermento, ok? E no 7º dia haverá uma solene reunião em honra do Senhor teu Deus. Nenhum trabalho realizarás. Lembrando que a Páscoa deles aqui, não é? Eles só não celebravam no sábado, porque o sábado para eles era um dia sagrado, coisa que também não tem nada a ver com a gente. A nossa Páscoa, nosso dia sagrado é o domingo, não mais o sábado, ok? E é interessante que ele fala aqui que sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol. Então, por quê? Porque Jesus, agora colocando a nossa Páscoa, né, no Novo Testamento, Jesus morreu às 3 horas da tarde. Então, a igreja celebra o ritual, por exemplo, da morte de Jesus na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, porque Jesus morreu às 3 horas da tarde, ok? Contarás 7 semanas a partir do momento em que lançares Aí aqui ele fala da festa de Pentecostes. Celebrarás então a festa das semanas em honra do Senhor teu Deus. A oferta espontânea que a tua mão fizer deverá... Aqui, gente, isso tudo aqui, né? Nós já vimos nas aulas passadas. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, no lugar em que o Senhor teu Deus houver escolhido, a mesma coisa. Essa festa das semanas é o que para nós hoje é o Pentecostes. Tá? Era 50 dias depois da Páscoa, que os judeus celebravam. Para nós, né, é a descida do Espírito Santo sobre Pedro e os apóstolos. Tá? Então, depois de 50 dias da Páscoa, Penta, né, todo mundo sabe que é 5. Então, Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce sobre, né, os apóstolos e a Virgem Maria que estavam ali no cenáculo, está lá em Atos capítulo 2. Tá? Então a igreja pega várias festas lá do Antigo Testamento e traz para um contexto do Novo Testamento. Okay? Então a igreja pegou essas festas do judaísmo. Okay? Depois tem a festa das tendas. Celebrarás a festa das tendas durante 7 dias, após ter recolhido o produto. O que quer dizer essa festa das tendas, gente? Porque os judeus, eles tinham lá o tabernáculo, o acampamento, e eles estavam no deserto a caminho, né, da terra prometida. Então eles ficaram acampados ali na tenda da reunião, no tabernáculo que Moisés fez, né, para que eles habitassem no deserto. Então, para relembrar esse período, né, do Egito até Canaã, entendeu? Então, celebrava então a festa das tendas, ok?
3 vezes por ano, todo varão deverá comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante do Senhor. Cada um traga o dom conforme a bênção que o Senhor teu Deus te houver proporcionado. O que nós podemos interpretar para nós hoje? Que a gente tem que ir hoje para o nosso culto, para a nossa festa, que é a Santa Missa, de coração limpo, ou seja, sem pecado. Claro, todos nós somos pecadores, né? Mas se você tiver um pecado mortal, você precisa se confessar, principalmente para você receber a comunhão, entendeu? Então esse é o contexto. E para finalizar a nossa aula de hoje, ele vai falar sobre os juízes, né? Quem que eram os juízes, gente? Estabelecerá juízes e escribas em cada uma das cidades que o Senhor teu Deus vai dar para as suas tribos. Eles julgarão o povo com sentenças justas. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas e nem aceitarás suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e falseia a causa dos justos. Busca somente a justiça para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dará. Quem dera que as pessoas praticassem essa palavra. Ai, a gente seria... O mundo seria muito feliz. Ai, meu Deus do céu. Né? Isso aqui é muito difícil hoje. Os escribas, gente, são aqueles que eram os intérpretes da Sagrada Escritura, né? Porque eles faziam lá as cópias da Bíblia, não é? E eles tinham o dever de ler para o povo as leituras da Bíblia e fazer a interpretação do texto da Sagrada Escritura, não é? Os escribas. Tanto que Jesus brigou muitas vezes com os escribas, né? Os fariseus que eram escribas, vamos dizer assim. E esses juízes, né, tá bem claro aí, eram homens que julgavam as coisas do povo, entendeu? As leis do povo, vamos dizer assim. Como tem hoje os juízes, né, existem os juízes, né, lá que julgam normalmente lá no tribunal, né, existem os juízes, vários tipos de juízes, não é? Na Igreja Católica também tem juízes. Por exemplo, o Tribunal Eclesiástico tem juízes, não é? São 3 juízes no Tribunal Eclesiástico para julgar se um casamento foi nulo ou não, aconteceu ou não aconteceu. Então, existem juízes, né, naquela época e também existem hoje. Mas o mais importante, gente, é o que está aqui na Palavra de Deus, que vale para nós hoje. Isso não perdeu, não. Não é? Eles julgarão o povo com sentenças justas. Então, gente, tudo que você for julgar tem que ser justo. Isso é para tudo, é na igreja, é fora, tudo. Não perverterás o direito e não farás acepção de pessoas. Não. Se é culpado, é culpado. Se é inocente, é inocente. Não é porque é culpado, mas tem colarinho branco, como diz o povo, que vai passar por cima, como a gente vê hoje aí. Não é? Rico não fica na cadeia. Isso é um absurdo. Não. Por que só pobre tem que ficar na cadeia? É um erro. Não faz acepção de pessoas e nem aceitará suborno. Meu Pai do céu, esse povo vai prestar muita conta a Deus. Pois o suborno cega os olhos do sábio e falseia a causa dos justos. Busca somente a justiça, olha aí, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dará. Qual terra é essa que nós estamos procurando? É a terra prometida, é o céu. Então, gente, por isso que o povo hoje busca justiça, né? Mas se não tiver justiça aqui, lembramos que lá em cima também tem um juiz. Hoje ele é misericórdia. Jesus hoje é misericórdia, mas ele virá como juiz. Né? E a gente não vai poder falar nada, porque Jesus julga com justiça. Entendeu? O julgamento de Jesus não é igual esse julgamento de hoje.
nesse povo aí corrupto, ladrão, safado. Não gosto nem, não quero falar palavrão aqui. Então quer dizer, então, o julgamento de Deus não é perfeito. Então, gente, a gente tem que pensar nisso. Esse povo aí que fica, não é, aceitando o suborno, né? Ó, um dia vai acertar as contas com Deus. Então, gente, eu vou parar por aqui, que nós já estamos aí com 50 minutos. Então, parei no capítulo 16, tá? Na próxima aula a gente vai continuar, com a graça de Deus. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas sobre Deuteronômio. Estamos caminhando, né? Vamos, se Deus quiser, terminar aí o livro do Deuteronômio para a gente poder dar sequência aos outros livros aí do Antigo e do Novo Testamento. Se Deus quiser, nós vamos chegar, né, no final aí do nosso estudo bíblico. Né? Se Deus nos der vida e saúde, nós vamos continuar aí com a graça de Deus, tá? Continuo pedindo a você, se inscreva no nosso canal. Por favor, compartilhe os nossos vídeos, gente, nos grupos, nas igrejas, nos grupos de oração. Você que é catequista, por favor, compartilhe. Todos podem se inscrever no canal, tá? Não tem problema. Qualquer um pode se inscrever aí para nos ajudar, gente. Porque a gente precisa da ajuda de vocês. Quanto mais o canal crescer, mais vídeos a gente vai poder fazer para você. Ok? A nossa intenção, eu vivo falando aqui, a nossa intenção é evangelizar. É trazer um pouquinho da doutrina católica para aqueles católicos que não têm condição de fazer uma teologia. Graças a Deus, gente, hoje, né, a igreja oferece curso de teologia, mas quem que às vezes tem dinheiro para fazer? Quem é que às vezes tem tempo para fazer? Porque são 3 anos. Eu estudei 3 anos de teologia. Então, você está sem sair de casa, no celular, você está fazendo um curso de teologia, porque nós estamos estudando a Bíblia e estamos estudando o catecismo. Que é melhor teologia do que essa? Então, de graça, você não está pagando nada. Então, por favor, o único dinheiro que eu peço, o único pagamento que eu peço, nem dinheiro, pagamento que eu peço é para você compartilhar, entendeu? Para você se inscrever e pedir para outras pessoas também se inscreverem, entendeu? Fale para outras pessoas da sua cidade, das igrejas, não é? Dos seus grupos das igrejas. Tem gente que tem 3, 4, 5 grupos da igreja. Então, por favor, peça para se inscreverem aí, para nos dar uma força. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.